análise gráfica ou análise técnica é a ferramenta que busca interpretar o movimento do preço, utilizando gráficos. Os gráficos refletem o comportamento do preço, né, no mercado, num determinado tempo. Então, é a relação do preço do ativo ao longo do tempo. A representação dele é o tempo, né, que o tempo não para, né, como já diria o poeta, e ao longo desse tempo aí, ao preço que um determinado ativo vai ter. Então, se a gente olhar aqui o gráfico direitinho, a gente está vendo ali com o eixo X, né, vamos falar assim, o tempo. E na vertical ali, o preço, né? Então, é a variação do preço ao longo do tempo. Os principais componentes do gráfico são preço ou cotação, tempo, né? Meses, semanas, dias, minutos. É o tempo, pode ser 15 minutos, 5 minutos, 60 minutos, horas, então, né? E o terceiro cara aqui, componente do gráfico, que é famoso, né? São os tais dos candles ou velas, que representam a variação do preço num determinado tempo. O que, que nós estamos falando? Ah, naquele dia, a vela vai estar representando a variação do preço naquele dia. Se for semanas, vai estar representando a variação do preço de um determinado ativo naquela semana, e assim por diante. Bom, nessa tela aqui a gente vai falar um pouco do gráfico de candlesticks. Eu sei que já, assim, é a parte mais chatinha, mas é pouca coisa aqui. Tem uma historinha ali que eu coloquei, um resumo da história, né, de um japonês chamado Morihisa Roma. Se não me engano, é essa talvez a pronúncia. E o candlestick nada mais é que a tradução seria castiçal de velas. Castiçal é uma coisa que é lógico, né? Só pelo Google a gente consegue descobrir o que que é um castiçal, né? Eu já fui desse tempo. Mas isso daí foi criado no Japão feudal. A gente fala de gráfico, de candlestick, pensa que é uma coisa muito moderna, não é? Isso aí, na verdade, foi assim, iniciado e inventado por esse cara, esse japonês, e no século XVIII, ó, 1724 a 1803. É, esse cara nada mais é que talvez seja o primeiro trader assim, digamos assim, registrado, né? Ele é um comerciante, né? eh, de arroz, né? Ele comprava e vendia arroz, ou seja, já era um trader, né? E esse cara, depois olhem aí no Google com detalhe a história, ele quando estava no mercado, era um mercado, né, de compra e venda de arroz, ele, é lógico, de comprar por um valor, ele queria comprar por um valor baixo e queria vender, lógico, com lucro, com um valor maior. E ele anotava em caderneta, tá? Só que isso aí, por todo dia ele fazendo isso, ele acabou inventando esse cara aqui, ó, que é a única coisa que você tem que saber mesmo dessa página aqui é isso aqui. É o tal do candle ou vela, né? Então é uma vela engraçada, né? Porque ela tem um corpo aqui, ó, pavio para cima, pavio para baixo. Normalmente o pavio é só em cima, né? Mas é uma vela. Dá para acender embaixo, assim, em cima, tanto faz. Mas o importante é entender o seguinte, que quando o preço abre num valor menor e fecha num valor maior, abertura e fechamento, a gente tem uma vela positiva. E ele convencionou, colocou a vela positiva é a branquinha, certo? E esse paviozinho em cima e embaixo aqui, nada mais é que o preço máximo que, por exemplo, o saco de arroz atingiu no dia. E esse aqui é o valor mínimo. De forma inversa, quando o preço abre num valor maior e fecha o dia num valor menor, nós temos um candle com corpo negativo.
e continua do mesmo jeito, né? Os pavis do preço máximo e um paviozinho do preço mínimo. Nesse outro quadrinho aqui, é só os formatos, né, que as velas podem adquirir, tá? Então, aqui é uma vela longa, é positiva. E aqui uma vela longa também, com corpo longo, né, vamos falar assim, negativa. E pode ter velas menorzinhas, né, de corpo, com um paviozinho aqui pequeno, ok? E velas, essa aqui, no caso aqui é uma vela positiva, uma vela curta, né? E aqui é uma vela negativa curta. Nos dois casos acima, são velas brancas, está em alta. Aqui é uma alta mais expressiva, aqui menos expressiva. E no caso de baixo aqui, das velas negativas, são uma tendência de baixa, né? Então, quer dizer, você tem uma tendência de baixa forte e uma menorzinha aqui. Ok. Nessa parte aqui, ó, nós temos um cara que eu gosto muito dele quando ele aparece no gráfico, é um tal de Doji, né? Doji, já o nome japonês aqui, na verdade é caracterizado por um pavio bem grande, né? Pode ver que em todos o pavio é grande, ok? Ou sem nenhum pavio aqui, né? Mas de corpo bem pequenininho, né? Então, quase inexpressivo aqui, tá? E aqui também, só que o pavio está em cima. Então, esse cara aqui está claramente mostrando para a gente uma indecisão, o preço não sabe se vai subir ou descer, é uma indecisão. Aqui, na verdade, tentaram empurrar o preço muito mais para cima e não aceitaram o nível de preço e fechou aqui embaixo, ok? E aqui é o contrário, né? Tentaram derrubar o preço em um determinado momento e o mercado não, falou, vamos para cima. Que esse cara, meu, é difícil aparecer no gráfico, sempre tem uma velhinha aqui, né? É indecisão pura. Nessa parte de baixo aqui estão as variações do doji, né? Uma sombra comprida superior, uma sombra comprida inferior, um pavio, ou seja, comprido inferior, e aqui um pavio comprido superior, tá? É isso, mas isso aqui vai ficar mais claro na próxima tela aqui. Bom, aqui a gente tem um gráfico propriamente dito, né? Aqui no caso é um gráfico diário da Petrobras, tá? Um exemplo, né? Então aqui a gente pode ver na linha de baixo aqui, ó, a linha do tempo. Então, vamos olhar aqui, ó, essa parte de baixo aqui, no eixo X, vamos pensar desse jeito, o tempo. No caso aqui, o tempo é dias. Então, cada velhinha dessa aqui, num determinado dia, ou ela é de alta, ou é de baixa, ou se não, de indecisão, que nessa parte aqui, ó, tá? Que é o tal do doji. E aqui do lado, na horizontal, a gente tem o valor do preço naquele momento, naquele determinado dia, ok? Se observarem, né, aqui está um gráfico muito simples, né, inclusive seguindo o mesmo conceito, né, do Roma-San, né, então velas brancas para positivo e velas negras, né, pretas para ah, ah, velas, né, para preços negativos, vamos pensar assim, que fechou negativo. Mas a gente tem, hoje em dia, né, a gente tem recursos, né, para ter uma coisa parecida com isso daqui, né? Opa, colorido, agora complicou, hein, Moita, né? Não, isso aqui é um gráfico de 15 minutos do tal do mini índice, que nas minhas lives vão ver eu operando muito esse cara no intraday, ok? Então, com os recursos hoje disponíveis, né, a gente consegue ter colorido, né? Por exemplo, eu podia pintar as velas positivas só de verde, ou as velas negativas só de vermelho. Aqui ainda tem um outro tipo de coloração, e além do que no mesmo gráfico anterior ali, a gente observa que tem a linha do tempo, aqui tem
também o preço. Só que o preço aqui, na verdade, é a pontuação, né? Vamos lá. E a outra coisa que nota-se aqui também, que além das velas, né, o componente gráfico que tinha na outra, a gente tem outros caras aqui, ó. Então a gente tem um cara aqui que a gente chama de média. Depois a gente vai estar explicando melhor isso aqui. E tem um outro cara aqui, um outro indicador, que ele me mostra, digamos, a exaustão. Então, são indicadores que me permitem enxergar melhor, né? Para que lado que o preço está indo, em que ponto que eu devo entrar, etc. Isso daqui vai ser muito mais bem detalhado no próximo vídeo. Então, a gente vai sair, né, de um gráfico que nem esse daqui, pretinho e branco, e a gente vai começar a colocar indicadores aí para enxergar melhor, porque aqui a gente consegue enxergar claramente que o preço está subindo. Ficou um tempo aqui parado, consolidado, né, nessa faixa aqui, ó, até aqui, ó, certo? Depois ele voltou de novo a subir, teve uma leve retraçãozinha, subiu e depois nesse final, mais para esse final, caiu e assim vai. A gente vai interpretando o gráfico. Mas, com certeza, é muito melhor, né, ter outros indicadores, que é o caso desse gráfico aqui. Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!